Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano, Miram Marroquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem. Quinta-feira, 8 de abril de 2021. Professor Maurício, de Filosofia e Sociologia. Dando continuidade às nossas aulas de revisão de filosofia hoje, amanhã será a vez de Sociologia. Mas antes, quero agradecer as diversas mensagens de apoio e carinho que recebi de vocês pelo YouTube. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Então, vamos lá à nossa revisão de hoje, da nossa disciplina, da nossa matéria Filosofia. Na aula passada, semana atrasada, antes da semana da Páscoa, vocês responderam estas 3 primeiras questões sobre conceitos de filosofia, não é? Sobre um pouco de como surgiu a filosofia na história, como se caracteriza o filósofo, enfim, dando continuidade, prosseguindo com as questões. Questão 4, estão aqui vendo, vocês hoje vão responder as questões 4, 5 e a questão 6. Aqui está. A questão 4 trata da seguinte questão. Vamos ver aqui o enunciado da questão. A palavra filosofia vem do grego philos, amor, amizade, amigo, e sofia, que quer dizer sabedoria, saber, conhecer, ciência. E essa sua formulação foi atribuída portanto, aqui as alternativas. A formulação da palavra filosofia foi atribuída primeiramente a que pensador? Aqui estão as alternativas. A questão de número 5, a questão 2 de hoje, mas na sequência do nosso módulo de filosofia é a quinta questão. Ele foi o primeiro, vejam o enunciado, ele foi o primeiro filósofo pré-socrático a formular os princípios gerais da identidade do ser. O ser é uno, eterno, contínuo e infinito. O ser é e o não ser não é. Aquela velha questão, né? Lá já trazida mais para o século XIII da história, né? Shakespeare, lembram bem a questão, né? O ser ou não ser é a questão, mas essa interrogação foi feita, essa analogia foi feita lá na antiga Grécia, na Grécia clássica, por que pensador? Então, aqui estão as alternativas, ok, meus caros? E a sexta questão, na sequência, a terceira questão que vocês vão resolver hoje, diz o enunciado: aponte as principais características da filosofia. Aqui estão as alternativas, né? Letra A, B, C, D. 4 alternativas sobre que características, digamos assim, fazem da filosofia o que ela é, uma ciência diferente, uma ciência crítica, analítica. Vejam, analisem quais as características principais. Aqui, cada item traz pelo menos 2 características importantes da filosofia. Ok? Estas são as 3 questões. Eu gostaria só de retomar aqui 2 comentários, 2 pequenos parágrafos da aula anterior. Aqui vale a pena, então, só para a gente, porque tem a ver com as questões, com essa questão 6 de hoje. Vocês vão analisar. Então, a filosofia surge quando nós começamos a exigir, olha aqui esse parágrafo 3 do nosso módulo. Então, a filosofia surge quando nós começamos a exigir provas e argumentos racionais que confirmem ou não nossa ciência e nossas crenças cotidianas. Quando dizemos não aos preconceitos, aos prejuízos e às conclusões imediatas do senso comum.
Filosofia surge aí. E um outro parágrafo importante. A filosofia, aqui está. Vocês vão acompanhar no módulo de vocês. A filosofia não pode ser confundida nem com o mito, com mitologia, nem com a ciência. As ciências, de modo geral, as ciências físicas, biológicas. Não pode. Okay? Isso porque, ao mesmo tempo em que exige análise crítica, clareza, rigor, objetividade, percebe-se que os discursos em busca do conhecimento são construídos na história segundo modelos de racionalidade que vão sendo revisados e refeitos ao longo do tempo, ok? A filosofia não é uma ciência estática, ela muda, ela é muito dinâmica, muda bastante, ok? De contexto, tempo, espaço, ela muda muito e de acordo, portanto, com a evolução do pensamento humano, né, na história, ok? Na sequência do nosso módulo, vocês vão ver os períodos da filosofia grega, após as 3 questões que vocês vão responder, a questão 4, 5 e 6. Abaixo, vocês vão ver o item 2 do nosso módulo de filosofia, períodos da filosofia grega. Para melhor entender a filosofia grega, vale lembrar como ela se classifica historicamente: período pré-socrático, cosmológico, a tentativa de explicar o cosmo através das diversas teorias dos filósofos pré-socráticos, chamados de filósofos da physis. Este é o primeiro período da filosofia grega. O segundo período é chamado de período socrático ou antropológico, a sistematização da filosofia como a ciência da razão crítica. A ciência da razão crítica, a busca da verdade do ser, a metafísica de Platão e a lógica de Aristóteles e ainda a antropologia de Sócrates. É isso mesmo, é a sistematização. Revendo aqui todos esses temas que marcam, que dão consistência ao período 2, ao período socrático antropológico. Repetindo, é neste período que a filosofia é sistematizada como ciência propriamente dita, como a ciência da razão crítica, uma ciência que busca a verdade do ser. Não é? Portanto, aí está. E nós encontramos nesse segundo período Platão, né, o seu idealismo platônico, a sua metafísica, a teoria dos 2 mundos de Platão. Encontramos também a lógica de Aristóteles, não só a lógica, mas a metafísica também de Aristóteles e a ontologia. Né? Mas se destaca, portanto, o pensamento lógico de Aristóteles. Escreveu sobre tantas coisas, sobre anatomia, sobre matemática, sobre astronomia. Ele foi um filósofo, um pensador, um estudioso muito eclético. Okay? Mas, primeiro, chama atenção para a antropologia de Sócrates, não é? Que é o destaque desse período segundo, por isso que recebe o nome dele, período socrático. Quando ele diz: homem, conhece-te a ti mesmo, não é? E, por fim, o período terceiro período aqui, período helenístico, o período das escolas filosóficas menores, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Vamos estudar todos estes períodos aqui na sequência, ok? Quero chamar a atenção para vocês que a questão 5, que é a segunda questão que vocês vão responder hoje, vocês analisem, portanto, aqui na sequência do nosso módulo, a cosmologia dos pré-socráticos, aqui na sequência, onde vocês vão buscar a resposta da questão 5, ok? É isso, meus caros. Hoje não quero me alongar muito. Amanhã a aula de sociologia é um pouco mais consistente, mais longa, tá bom? É a primeira nossa aula de sociologia. Não pude dar a primeira aula de sociologia na semana atrasada. Tive um problema técnico. Esses problemas que
sempre acompanham a gente. Muitas vezes eu apanho que só, tá? Mas é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e que Deus os abençoe.